da tua presença, que esta mesma, Senhor, possa ser neste momento removida, de modo que aquilo que tu tens para nos dizer, aquilo que tu tens para nos ensinar, possa ser realmente recebido por nós. Venha, bondoso Senhor, abençoar cada pessoa aqui presente e que, sobretudo, bom Pai, os nossos corações estejam abertos à influência do teu amor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Damos a todos as boas-vindas, a todos aqueles que estão aqui presentes, assim como aqueles que nos assistem através da net. E vamos dar início ao nosso culto desta manhã com o hino 14, 4. Convido a todos os irmãos, os que puderem, por favor, de se ajoelhar para orarmos ao Senhor. Ó Senhor, nosso bom Deus e nosso bom Pai, Tu, Senhor, que do Teu trono de glória, Senhor, contemplas os Teus filhos, Te pedimos, ó Deus, que derrames o Teu Santo e Divino Espírito sobre cada um de nós, para que, ó Pai, estes momentos aqui passarmos, possamos, ó Deus, sentir a Tua presença no nosso coração. E, ó Deus, também Te pedimos que venhas abençoar o servo que Tu escolheste esta manhã para nos dirigir a palavra, para que ele possa, Senhor, ter a sabedoria do alto, onde possa, Senhor, também tocar o nosso coração, e nós não possamos ser apenas ouvintes, Senhor, mas que possamos ser praticantes. Guarda-nos, ó Deus, para o Teu reino, e no último grande dia, Senhor, dá-nos a alegria de vermos-te face a face e acompanharmos contigo até à Canaã celestial. Em nome de Jesus, te peço todos estes favores. Amém. Dando continuidade ao culto em honra do Senhor nesta santa manhã de sábado, somos chamados também a tomar parte neste culto
com as nossas ofertas e os nossos dízimos que trouxemos à casa do Senhor. Por isso, vamos pedir às nossas criancinhas que também trouxeram as suas ofertas para que venham depositar na arca do Senhor. E, seguidamente, os irmãos vão fazer o levantamento na Assembleia a todos os crentes. Obrigado. do Senhor. Bom e amado Pai, estamos gratos, Senhor, pela vida e pela saúde que nos concedes, embora que possa ser relativa, e muito especialmente pelo pão de cada dia. Neste momento queremos, Senhor, te agradecer tudo e também, Senhor, que nos faças generosos, que não só demos as nossas ofertas, mas que acima de tudo, Senhor, demos os nossos corações a Ti, Senhor, para que Tu possas operar em nós o Teu amor, Senhor, o querer o efetuar. Guarda-nos, Senhor, abençoa-nos. Abençoa cada doador, para que, na verdade, estas ofertas possam ir de encontro às necessidades da Tua Igreja, para que haja abastança no meio do Teu povo. Obrigado, Senhor, e amém, no nome santo do Senhor Jesus.
companhia. Trago uma amiga. É amiga quê? Árvore, uma amiga árvore. Sabem porque é que eu trago essa amiga árvore hoje comigo? Porque eu vou-vos falar de algo que a Bíblia nos fala. Sabiam que a Bíblia fala que nós podemos dar frutos? Ai, eu sei não. Então nós podemos dar frutos, sabiam? Esses frutos podem ser bons ou podem não ser muito bons. Como é que será que nós poderemos dar frutos? Vocês sabem, por isso, os nossos frutos são as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Se porventura, quando nós estamos a brincar com o amigo, às vezes ficamos muito nervosos e começamos a brigar e a bater neles, que fruto é que a gente vai dar? Qual é o problema deste fruto? Ele tem o quê? Uma minhoca, está todo podre. E o fruto que nós vamos dar é um fruto estragado. E depois a mamãe chama e a gente só apetece e vai para o outro lado. Que fruto é esse que a gente está a dar? É uma maçã com uma quê? Minhoca, está estragada esta maçã. E olhem lá, como é que está a ficar a nossa árvore? E depois a gente responde mal e diz não, e digo não quando eu devia. Esta árvore está a ficar como? Estragada, toda triste. Vocês sabem, quando nós temos essas ações, as pessoas olham para nós e veem como se nós estivéssemos tristes, alguma coisa está errada. Mas há alguém que pode mudar esta árvore, sabiam? Olha, muito bem, quando conhecemos a Jesus, sabe o que é que Jesus faz? Ele toca no nosso coração e quando eu olho para o meu amiguinho, eu vou dar um fruto muito bom. Quem sabe ler? Que fruto é este? É uma laranja, é a laranja do amor. Ele vai tirar estas frutas podres da nossa árvore e coloca uma fruta bem saudável, o fruto do amor. Mas existem outros frutos que nós podemos dar. Por exemplo, em vez de a gente estar sempre a resmungar, Jesus vai lá, tira uma fruta estragada, que são os nossos pecados, as coisas que a gente faz errados, e dá-nos, por exemplo, o fruto da pera, a pera da alegria. Sabem onde estão estes frutos? Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 5. Existem outros frutos. O fruto da maçã da paz. O que está aqui escrito? Da paz. Ai, mas ainda existe aqui um fruto que não está bom. Olha lá a boquinha dele, toda triste. Ainda existem algumas asneiras, não é, que a gente às vezes faz. Mas Jesus, quando pedimos a Jesus, Jesus tira esse pecado, apaga o nosso pecado e transforma noutras coisas boas. Por exemplo, na banana da paciência. É outro fruto, um fruto do Espírito. E existe mais. O da bondade, o da benignidade, o da mansidão, o do domínio próprio. Em Gálatas 5, vamos lá contar quantos frutos estão aqui. Quantos frutos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala-nos sobre 9 coisas boas que surgem na nossa vida quando conhecemos a Jesus. E o que é que acontece aos frutos estragados, ao pecado que existe na nossa vida? Saem da nossa vida. Olha lá, e como é que está o sorriso desta árvore? Está feliz, está boa, está todo feliz. E sabem, quando as pessoas olham para nós, para a nossa árvore, elas vão ver muita felicidade. E depois vão pensar assim, há algum segredo ali. Qual será o segredo para cada um de vós ser uma pessoa tão boa, tão feliz, tão bondosa? Vamos ver qual é o segredo desta árvore. Vamos lá ver lá no interior, lá dentro da árvore, o que é que existe? Existe o quê? Coração. O que é que será que está dentro deste coração? Jesus. Então o segredo para nós sermos pessoas bondosas, amáveis, com fé, com amor, é nós termos o quê? Jesus no coração. Então, às vezes há coisas que vocês fazem que estragam os vossos frutos, ficam meio podres, que vocês não queriam fazer. Às vezes batem sem querer fazer, depois arrependem-se, não é? O que é que a gente pode fazer para deixar de ter esses frutos estragados? Diga lá.
felizes. E para ficarmos felizes, o que é que a gente precisa de ter? Cuidado. Amor, diz lá, Rodrigo. É preciso orarmos, pedirmos a Jesus para remover as coisas más na nossa vida, as coisas que a gente sabe que não gosta muito e que às vezes faz, para que Jesus troque por frutas boas, por coisas boas na nossa vida, para sermos pessoas obedientes, fiéis, amáveis. E olha, o segredo é que vamos ser muito felizes, mas só Jesus nos poderá ajudar. Vamos fechar os nossos olhinhos para pedirmos isso a Jesus? Vamos orar. Querido Jesus, ajuda-nos a produzirmos estes frutos do Espírito, frutos de amor, bondade, como nós falámos aqui. Ajuda a cada criança a ter Jesus no seu coração e a buscar força para conseguir produzir estes frutos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que a professora Ana, esta semana, preparou muitas atividades para vocês. Quem teve cá a semana toda sabe, não é? E ela hoje tirou fotocópias de uma árvore. Esta árvore tem muitos frutinhos. Agora eu quero ver se vocês conseguiram decorá-los todos. Está bem? Se não conseguiram, isto está escrito onde? Gálatas, capítulo 5. Então vão dizer aos papás para abrirem Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E no fim do culto, eu vou perguntar a vocês se já decoraram os frutos do Espírito. Está bem? Vamos mostrar e eu vou perguntar se já sabem os todos de cor. Então vamos receber as folhinhas.
Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1, versículos 3 a 7. Atos 1, 3 a 7. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que se não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: tem o vistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Amém. Saúdo mais uma vez a Igreja de Deus aqui reunida. É bom poder o povo do Senhor encontrar-se em ocasiões e em oportunidades tão próprias como esta para orarmos. Há pouquinho, enquanto estávamos a preparar-nos para entrar para a tribuna, tivemos a oportunidade de agradecer a Deus pelo grande privilégio de podermos estar aqui com um dia bonito, estarmos aqui, grande parte de nós, com saúde relativa, aquela que nos é permitida nas condições em que vivemos ainda neste mundo, mas, sobretudo, estamos aqui com liberdade civil, com liberdade social para podermos aqui vir. Haverá de acontecer uma altura, queridos irmãos, em que reuniões como estas não poderão acontecer de forma pública ou de forma livre, como aquela que agora realizamos. Por isso, enquanto tivermos esta oportunidade, que a desfrutemos da forma mais agradável e mais propícia possível. Haverá momentos não tão fáceis como os que estamos a viver hoje. Por isso que o Senhor também nos ajude a carregarmos espiritualmente as nossas baterias espirituais neste momento
para que nos momentos difíceis, efetivamente ali, possamos ter a base, o substrato espiritual para a nossa continuidade, para a nossa vida e a nossa perseverança. Antes de nós passarmos à meditação desta manhã, eu gostaria de orar com a igreja. Nem sempre fazemos isto, mas acho que existem muitos de nós que neste momento gostariam que pudesse a igreja orar especialmente por si. Talvez algumas pessoas que vêm carregadas com problemas que têm na sua vida, dificuldades que apareceram durante esta semana, quem sabe angústias relacionadas com problemas de saúde, dificuldades familiares, privações materiais, ainda que sejam problemas reais ou imaginários, provavelmente cada um de nós traz alguma angústia no coração e que gostaria nesse momento de deixar diante de Deus. Eu gostaria de poder orar por si, meu querido irmão, minha querida irmã, querido amigo, que neste momento está com o coração carregado. Alguém que gostaria neste momento de poder vir à frente e dizer: Senhor, eu quero entregar aos teus pés os meus problemas, as minhas dificuldades. Nós neste momento vamos orar. Eu vou orar aqui. Aqueles que quiserem vir aqui à frente, não precisa ser propriamente não é propriamente uma decisão, nem um compromisso, é apenas algo de dizer que nós vamos colocar isto nas mãos de Deus. Ok, muito bem. Nós vamos orar aqui, vamos nos ajoelhar aqui à frente. Eu pediria depois ao resto da igreja que pudesse permanecer em atitude de reverência para que nós pudéssemos ter este momento de oração. Ok. Se pudermos, vamos nos ajoelhar aqui. Oh, querido Deus, muito obrigado, bom Pai, porque Tu neste instante estás a olhar para o coraçãozinho de cada um de nós e sabes as angústias, as ansiedades que nós temos. Neste instante nós viemos aqui para depositar estes problemas, estas ansiedades, estas angústias aos Teus pés, para que sejas Tu, Senhor, a tomar conta deles. E para que, principalmente, Senhor, neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra, ao estudarmos aquilo que Tu tens para nós, nós possamos estar com o nosso coração livre e podermos entender efetivamente aquilo que Tu nos queres mostrar. Bondoso Senhor, como um dia o sumo sacerdote Eli disse àquela mãe angustiada que fosse em paz para a sua casa, porque o Senhor haveria de lhe fazer de acordo com o seu coração. Nós também queremos sair daqui, Senhor, com a certeza de que Tu vais atender a cada uma das nossas necessidades. Que Tu vais nos amparar, nos dar a fé necessária, que vais nos suportar em confiança em Ti. Que a nossa estrutura emocional não será desintegrada, porque Tu vais garantir que nós vamos resistir, vamos superar estas lutas e estes problemas. Bondoso Senhor, Tu és forte, Tu sempre venceste, nunca foste derrotado. E nós acreditamos, Senhor, que na nossa vida Tu também haverás de ter o Teu nome engrandecido e honrado. Por isso, bom Pai, aqui estamos nós, para sermos contigo vitoriosos. Atende às lutas, atende aos anseios do nosso coração, porque sabemos, Senhor, que Tu serás engrandecido pela realização do Teu poder na nossa vida. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe aqueles que vão até Ele em humildade buscando o seu poder. O texto que tivemos a oportunidade de ler, queridos irmãos e amigos, fala-nos a respeito da expectativa que os discípulos tinham da manifestação do reino de Deus. Os discípulos, na verdade, estavam ansiosos por ver o início do reino vitorioso de Jesus. E eles agora, sabendo que Jesus estava para deixá-los, porque Jesus tinha anunciado isso nas últimas semanas, eles vão então, num último momento, perguntar a Jesus quando é que
efetivamente o seu reino haveria de ser implantado. Jesus, em vez de se desesperar com eles, em vez de os censurar, Jesus leva-os a perceber que, como diz o verso 7, disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que, na verdade, Jesus queria era que aqueles homens compreendessem que havia uma necessidade maior do que especular a respeito da altura da vinda de Jesus. Na verdade, aquilo que eles mais precisavam, aquilo que lhes era fundamental para a sua experiência cristã, era que, naqueles dias, os discípulos procurassem a virtude do Espírito Santo. Ellen White faz um comentário muito interessante a respeito desta situação e ela diz: em vez de vivermos nós à semelhança dos discípulos na expectativa de um período de entusiasmo especial, devemos aproveitar sensatamente as oportunidades atuais, fazendo aquilo que deve ser feito para que as almas possam ser salvas. Em vez de exaurirmos os nossos pensamentos e as nossas forças em especulações a respeito dos tempos e das estações que Deus submeteu ao seu próprio desígnio e as escondeu dos homens, devemos render-nos ao controle do Espírito Santo, realizar as obrigações atuais, distribuindo o pão da vida, não adulterado com opiniões humanas, às almas que estão a perecer por falta da verdade. Confesso-vos, meus irmãos, que por vezes, como pastor, como pregador, sinto-me tentado a usar de ideias ou de considerações humanas que tenham às vezes algum atrativo baseado na especulação, em ideias humanas que podem parecer muito brilhantes, mas que na realidade são vazias do poder da palavra que vem diretamente de Jesus. E queridos, o poder de um sermão, a influência de uma pregação não está na eloquência com que o pregador a apresenta, nem sequer está na inovação das ideias que ele possa oferecer ao auditório. O poder de um sermão, a influência de uma pregação está no fato dela estar fundamentada nos ensinamentos de Jesus Cristo. É por isso que às vezes sermões aparentemente sem grande originalidade fazem no coração de certas pessoas o sentido de uma renovação completa na sua vida. Jesus Cristo não esteve preocupado em ter ideias revolucionárias. Ele esteve preocupado em ter ideias que fossem transformadoras. Jesus não queria simplesmente impressionar os seus ouvintes. Ele queria ajudá-los a conhecer o ser mais esplendoroso do universo, o ser mais bondoso, o ser mais glorioso em misericórdia, que é o Pai. E este, queridos irmãos, deve ser o nosso verdadeiro objetivo. O Salvador teve com frequência que repreender aqueles que se dedicavam a especulações e que estavam sempre a indagar sobre aquelas coisas que o Senhor não tinha revelado. Na verdade, as comunicações de Jesus sempre estavam relacionadas com coisas que tinham um conhecimento prático e que se aplicavam ao uso diário. Queridos irmãos, o Evangelho tem que ser uma coisa prática, tem que ser uma coisa que é vivida no cotidiano. Qualquer consideração, por mais interessante que seja, mas que não tenha um conteúdo prático, que não possa ser imediatamente posto em prática na nossa vida, que não possa ser aplicado à nossa existência aqui e agora, que não possa ser vivido logo após nós sairmos da igreja, meus queridos irmãos, por mais interessante que tenha sido essa pregação, por mais interessante que tenham sido essas considerações, provavelmente a origem delas não é a sabedoria de Cristo. Jesus ensinou sempre os seus discípulos de forma muito objetiva, de forma muito prática. Tudo o que era feito por Jesus, tudo o que ele dizia, era com um único objetivo, de gravar na mente dos seus discípulos, para que eles pudessem alcançar a vida eterna. Jesus, ele não veio despertar ou gratificar a curiosidade dos seus ouvintes.
pois ele sabia que isto não faria mais do que aumentar o apetite pelo curioso e pelo maravilhoso. Era alvo de Jesus comunicar conhecimento pelo qual os homens pudessem aumentar a força espiritual e progredir no caminho da obediência e da verdadeira santidade. Ele apenas deu aquelas instruções que eram apropriadas às necessidades da vida diária, apenas aquelas verdades que podiam ser dadas a outros para serem de igual modo apropriadas. Queridos, uma segunda característica que nós encontramos nos ensinamentos de Jesus era que tudo aquilo que Jesus ensinava aos seus discípulos poderia imediatamente a seguir ser ensinado a outras pessoas, porque também seria apropriado para essas mesmas pessoas. Assim, encontramos aqui duas ideias muito importantes ensinadas pelo próprio Jesus. Aquilo que Jesus nos ensina deve ser prontamente aplicado na nossa vida. Deve ser imediatamente aplicado e desenvolvido na nossa própria experiência religiosa. E a segunda é que tudo aquilo que nós aprendemos aos pés de Cristo também pode e deve ser ensinado aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, aos nossos filhos. Pode ser ensinado a qualquer pessoa, porque isto implicará na salvação nossa e na salvação dessas outras pessoas também. Neste texto, na meditação que temos hoje para a nossa reflexão, Ellen White fala a respeito da preocupação que nós devemos ter em não nos debruçarmos sobre conceitos ou ideias especulativas. Os tempos maravilhosos que estamos a viver, os tempos surpreendentes que estamos a presenciar, são oportunidades entusiasmantes para nós olharmos para a Bíblia e vislumbrarmos as profecias. Mas uma coisa também é verdade, meus queridos irmãos e amigos, é que o estudo é especulativo, não deve ser aquele que deve ocupar a nossa atenção e a nossa busca do conhecimento da verdade. Saber quando Jesus voltará, nós sabemos que está para breve, não sabemos quando. Nem devemos nos preocupar com esta questão de durante quanto tempo nós teremos que esperar Jesus voltar. Alguém, numa conversa que tive há algum tempo, sabiamente me disse uma coisa muito interessante. Às vezes falamos da brevidade da vinda de Jesus, mas esquecemos-nos de falar que a brevidade da vinda de Jesus está relacionada muitas vezes com o final da nossa própria existência. Isto porque, quando alguém morre, para essa pessoa Jesus já voltou. Porque no próximo momento de consciência que esta pessoa tiver, o que ela verá é Jesus voltar. Por isso, a nossa preocupação, por vezes, com a vinda de Jesus pode ser apenas uma ocupação especulativa, interessante, mas inútil. Ellen White diz: depois de Jesus lhes ter dado esta preciosa ilustração, ele prometeu dar-lhes também o precioso, ou prometeu dar-lhes o Espírito Santo, pelo qual todas as coisas que ele lhes dissera seriam trazidas à sua memória. Em relação ainda a esta questão da especulação em relação à vinda de Jesus, diz: caso avançássemos em conhecimento espiritual, veríamos a verdade a desenvolver-se e ampliar-se em direções com que pouco sonhamos, mas nunca ela se desenvolverá em qualquer direção que nos leve a imaginar que podemos saber os tempos ou as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Nunca mais voltará a haver outra mensagem para o tempo de Deus baseada no correr do tempo. E ela dizia isto num contexto referindo-se ao estudo da profecia de Daniel 8,14, onde o movimento de cristãos que esperavam ver Jesus voltar no ano de 1844 acabou por orientação profética, fracassar, mas este era apenas uma parte do processo que Deus, de alguma forma, já tinha na sua antevisão
entendido que haveria de ser parte do progresso ou do processo para o surgimento de um povo fiel para os últimos tempos. E a Sr. White diz então que o fracasso ou a experiência de 1844, que era uma experiência que de alguma forma estava antevista profeticamente, não deveria novamente ser repetida, porque a Igreja deveria ter a consciência de que naquele momento eles deveriam se preparar para algo maior, que era a pregação do Evangelho. Não nos compete vir a saber o momento exato, quer para o derramamento do Espírito Santo, quer para a vinda de Cristo, dizia Ellen White. E ela explica então por que razão. Porque se Jesus o fizesse, não faríamos dele um uso correto. De tal conhecimento resultaria um conjunto de circunstâncias entre o nosso povo que retardaria tremendamente a obra de Deus na preparação de um povo para enfrentar o grande dia que está para vir. Queridos, eu não sou capaz de compreender o que é que profeticamente esta senhora queria dizer. Mas o que é verdade, também é real. É que quando eu tenho a minha declaração de IRS para apresentar no final de março ou no final de abril, frequentemente nós vamos deixando para mais tarde, embora saibamos exatamente a data em que isto deve ser apresentado. Sabendo ainda que podemos pagar multa se não o fizermos, sabendo ainda que podemos encontrar um sistema bloqueado, sobrecarregado pelas muitas pessoas que, como eu, estão a deixar para o último momento cumprirem as suas responsabilidades. O que é verdade é que se Jesus tivesse anunciado a data exata da sua vinda, muito provavelmente isto resultaria em grande prejuízo e retardaria tremendamente a obra de Deus na preparação de um povo para enfrentar o grande dia que está para vir. Devem, portanto, é a recomendação do Senhor, devem, portanto, vigiar, esperar, orar e trabalhar, à medida que se aproxima o dia da vinda do Senhor. Ninguém, porém, terá a possibilidade de predizer exatamente quando esse tempo vai chegar. Fica, portanto, aqui o incentivo para que nós tenhamos uma atitude de disponibilidade para fazermos a nossa preparação espiritual. A Sra. White faz-nos ainda um convite a que possamos fazer uma preparação da nossa própria espiritualidade no sentido de nos adequarmos ao cumprimento da missão que Deus nos coloca. O nosso dever não é estar ansiosamente à espera de um tempo especial para um trabalho especial a ser feito por nós. Entenda-se aqui o derramamento miraculoso do Espírito Santo. Mas ela diz, mas é o de ir avante no nosso trabalho e de advertir o mundo, pois devemos ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. E há aqui um apelo muito interessante. Quem ler esta meditação, a meditação do dia de hoje, a certa altura vai parecer que entra descontextualizadamente uma observação que a Sra. White faz em relação aos pais e à salvação dos seus jovens filhos. Mas ela diz isto com muito fervor. Ela diz, pais, no ardor do vosso primeiro amor, estáis procurando a conversão dos vossos filhos? Ou estáis absortos com as coisas desta vida? E tal como não estáis a fazer esforços sinceros para serdes obreiros juntamente com Deus. Meus queridos, acho que todos nós já tivemos a oportunidade de constatar, na nossa própria experiência, na nossa própria comunidade, que frequentemente temos muitos jovens que em determinado momento da sua vida deixam a igreja e os caminhos de Deus. A grande questão que se coloca é o que podemos fazer por estes jovens? E o que podemos fazer por estes jovens, muitas vezes, não vai a tempo na altura em que eles estão para deixar a igreja. Por vezes, o que se pode fazer em favor destes jovens é antes mesmo deles atingirem a puberdade, a adolescência, a idade jovem,
enquanto eles são crianças. E é neste sentido que esta senhora, que tanto tempo e tanto esforço no seu ministério dedicou à questão da educação, que ela recomenda que os pais tenham grande atenção à formação dos caracteres dos seus filhos. É na experiência diária do estudo da lição da escola sabatina. É no constante momento de estudo devocional da palavra de Deus em casa. É na experiência da oração que deve existir no lar, que está a ser fundamentado o lar e que estão a ser dados ou ministrados os antídotos contra a apostasia que muitas vezes se manifesta nas idades mais avançadas da juventude. Às vezes nós estamos a tentar combater a hemorragia quando ela começou muito mais cedo. E é no lar, é no âmbito da família que efetivamente a espiritualidade tem que ser desenvolvida. A religiosidade de uma criança, de um jovem, tem que ser ensinada. Não esqueçamos aquilo que Deus disse em Deuteronômio 6 ao povo de Israel. A cada dia deve ser inculcado o conhecimento da palavra de Deus à criança. Isto deve ser desde o levantar até o deitar, caminhando, andando, permanentemente. A religiosidade tem que estar presente na vida das crianças. Este tem que ser o nosso assunto com os nossos filhos. Este tem que ser o atrativo da nossa vida no nosso relacionamento com os nossos filhos. Este não é efetivamente um sermão sobre educação, mas não poderia, queridos irmãos, deixar passar por alto esta importante questão. Deus colocou-nos no lugar de Deus diante dos nossos filhos. Por isso, como pais cristãos, temos a grande responsabilidade de lhes apresentar diariamente a vontade de Deus e, sobretudo, o seu amor por nós. E o alto valor que custou a salvação de um ser humano diante dos nossos filhos, para que eles tenham a oportunidade de forma muito sensível fazer decisões na sua vida que resultem também na sua própria salvação. A mensagem do terceiro anjo está a crescer a ponto de se tornar num alto clamor. Não deveis sentir na liberdade de negligenciar o dever atual e mesmo assim acariciar a ideia de que em algum momento no futuro nós seremos receptores de uma grande bênção, de um grande poder, quando, sem qualquer esforço da nossa parte, tiver lugar então um maravilhoso reavivamento. Hoje é que deveis entregar a Deus o nosso ser, para que Ele possa fazer em nós vasos de honra aptos para o seu serviço. É hoje que deveis entregar a Deus, para que possais ser esvaziados do eu, esvaziados da inveja, do ciúme, das vis suspeitas, das contendas e tudo aquilo que é desonroso. Pois, aqueles que assim são purificados, sobre eles poderá então descer a chuva serôdia, e virá então a bênção de Deus que encherá cada alma que está assim purificada de toda a corrupção. É a nossa tarefa hoje, meus queridos irmãos, render a nossa alma a Cristo para que sejamos preparados para o tempo do refrigério que vem da presença do Senhor e preparados para o batismo do Espírito Santo. Queridos, que esta seja a nossa experiência, que o nosso coração possa ser purificado de forma a que Deus verdadeiramente faça em nós o seu poder, manifeste em nós o seu poder e faça em nós a sua vontade. Que passos estamos a dar na direção do céu? Esta é a grande pergunta que cada um de nós deve responder diante do Senhor. Amém. Alimentados com o pão da palavra, que esta mesma palavra possa encher os nossos corações e a nossa mente do grande amor do Senhor Jesus e que assim nos faça difusores, transmitindo esta mesma mensagem para todos os nossos semelhantes. Que o Senhor nos abençoe. E vamos, antes de cantar para a honra e glória do Senhor, o hino que está fixado. 332. 332.
Nosso Deus, nós queremos agradecer-te, bom Pai, porque em teu grande amor tu continuas a chamar-nos a atenção a respeito de coisas importantes como a necessidade de uma comunhão significativa contigo, a necessidade de nós estarmos comprometidos com o cumprimento da missão que tu nos deixaste, missão esta que não só resultará na salvação de outras almas, mas também no intensificar do significado da nossa própria comunhão contigo. Bondoso Deus, ajuda-nos a que ao sairmos daqui esta mesma mensagem não fique apenas como água que se escoa numa vasilha rachada. Ajuda-nos, bondoso Deus, a que o nosso coração possa ser um receptáculo digno e adequado para tudo aquilo com o qual, Senhor, tu nos interpelaste nesta manhã. Que decisões significativas e reais possam acontecer na nossa vida e que a tua igreja, que cada pessoa de forma individual possa ter na sua vida uma intensidade aumentada do seu relacionamento contigo. Agradecemos-te, Pai, mais uma vez pelo grande carinho com que tu nos trazes cada uma destas reflexões até o nosso coração. E te pedimos, em nome de Jesus, que tu nos perdoes, que tu nos abençoes. Te pedimos e agradecemos isto tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.